Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 27 de agosto, hoje é terça-feira. A igreja nos dá a grande alegria de celebrarmos a memória de Santa Mônica. Santa Mônica é esposa, mãe e viúva. Santa Mônica, amados irmãos e irmãs, ficou muito conhecida, sobretudo a partir da vida de seu filho, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Ele, sobretudo na sua obra Confissões, dedica um belíssimo capítulo narrando sobre a vida de sua mãe, sobretudo a experiência do último momento da sua mãe em vida. Então é uma experiência muito forte desse caminho. E Mônica é conhecida também, sobretudo, como a padroeira, sobretudo por excelência, das mães que oram. Porque Mônica viveu insistentemente durante 30 anos a oração pela conversão de seu filho Agostinho. E esta graça foi alcançada. Agostinho não só se converteu, como se tornou um grande doutor da igreja. E é bonito perceber quando as memórias estão próximas. Hoje, terça-feira, a igreja celebra a memória de Santa Mônica. Amanhã, dia 28 de agosto, a igreja celebrará a memória de Santo Agostinho. Então, que o Deus da vida interceda por meio desses dois grandes sinais da igreja, para que nossas famílias sejam este ambiente fecundo do amor de Deus, da graça de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpai primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Mônica nasceu em 331 em Tagaste, no norte da África. Cristã de fé robusta, profundamente piedosa, alcançou com a oração, perseverante lágrimas, a conversão do marido pagão e do filho Santo Agostinho. Este, em seu livro Confissões, descreveu com habilidade e personalidade as nobres atitudes de sua mãe, que faleceu em Roma no ano de 387. A exemplo desta santa mulher, renovemos nossa total confiança no poder da oração, que
nos leva a viver a justiça e a misericórdia em nosso dia a dia. Então olha que trecho mais bonito desse pequeno comentário para a memória de hoje. Então, Santa Mônica é conhecida como esta mulher perseverante na oração insistente em meio às lágrimas, e a partir disto ela consegue a graça da conversão do seu esposo e de Santo Agostinho, seu filho. Voltando sobretudo o nosso olhar, amados irmãos e irmãs, para a oração coleta de hoje, olha o que nós ouvimos. Ó Deus, consolador dos aflitos, que acolhestes em vossa misericórdia as lágrimas de Santa Mônica, pela conversão de seu filho Agostinho, concedei-nos, pela intercessão de ambos, chorar os nossos pecados e encontrar a graça do vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, é continuidade daquilo que nós tivemos a oportunidade de ouvir, sobretudo, o capítulo 23, os versículos 13 a 22, o que nós poderíamos chamar, amados irmãos e irmãs, do discurso dos ais. Então, o Senhor que repreende, o Senhor que procura chamar a atenção para as práticas de injustiça do seu povo, sobretudo aqui dos seus representantes naquele contexto, dos fariseus e dos mestres da lei, hipócritas. Então, hipócritas vem do termo hipócrisis, que era como naquele contexto do teatro antigo da Grécia, os personagens que colocavam as máscaras. E ao colocar a máscara, então se tornava uma outra persona, uma outra pessoa. Então, o que é a hipocrisia? É de fato sair do centro de si mesmo e se portar como uma pessoa diferente. E muitas ocasiões, uma pessoa extremamente falsa e incoerente com aquilo que é próprio da sua vida ou do segmento com nosso Senhor. Os mestres da lei, os fariseus, sobretudo nesse trechinho do versículo 23 a 26 do capítulo 23, nós temos mais aqui esta chamada de atenção, primeiro, para os mestres da lei que tinham uma preocupação muito grande com o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas deixavam de lado os ensinamentos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha o que ele vai dizer. Vós deveis praticar isso, contudo, sem deixar aquilo. Então, viver de fato esta concordância em ser uma realidade e outra. Ser coerente. Então, o que está aqui em questão? A coerência das ações. Depois ele continua. Vós filtrais os mosquitos, mas engolis o camelo. Então tira as pequenas coisas, mas aquilo que é mais importante, que está claro, deixa de lado. Depois diz, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas dentro está cheio de roubo e de cobiça. Fariseus cegos, limpai primeiro o copo por dentro e depois ficará limpo por fora. Então, limpar o copo por dentro. Como está o nosso interior? Como está a nossa consciência? Como está a nossa vida interior? Ela está em coerência com as obras de Deus? Ou, amados irmãos e irmãs, buscamos desviar-nos daquilo que é o projeto de Deus? Vamos lembrar o que nós meditamos pelo pedido, pela oração coleta desse 21ª semana. O Senhor que une os corações dos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo
amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo o coração esteja ancorado, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Poderíamos dizer em outras palavras, buscando o verdadeiro sentido da vida, não a superficialidade da vivência. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça constante por intercessão de Santa Mônica, a viver com coerência o nosso seguimento a Cristo e a nossa doação de vida aos nossos irmãos e irmãs constantemente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.